Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos ver coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Na última aula nós falamos do ponto e da distância entre dois pontos e hoje nós seguimos com as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Então, o que é um ponto médio de um segmento de reta? É um ponto que separa os segmentos em duas partes, com medidas iguais. Então, aqui nós temos, o segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Então, se eu quero calcular as coordenadas do ponto médio, o ponto médio está aqui, certo? Representado por M. As coordenadas x, y. Então, é esse ponto aqui que nós vamos calcular, certo? E para isto, nós usamos a fórmula xm para calcular a coordenada x e ym para calcular a coordenada y, certo? Então, xm é igual a xa mais xb, dividido por 2. E fazendo esse cálculo, a gente encontra a coordenada x do ponto médio. Ya mais yb dividido por 2. Dessa forma, a gente encontra a coordenada y do ponto médio, certo? Portanto, a fórmula se resume a isso. Olha. O ponto médio é igual a xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2, ok? Para a gente entender melhor a teoria, a gente vai ver o exemplo, certo? Para compreender melhor. Então, aqui nós temos o exemplo 1. O que diz no exemplo 1? Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, cujos extremos são A, que nós temos a coordenada do ponto A, Nós sabemos que a primeira coordenada é x, então é 10, e a segunda coordenada é y, menos 4. E a coordenada do ponto B, 4 para x e menos 6 para y, certo? Então, aplicando na fórmula, vamos calcular a coordenada x do ponto médio e coordenada y do ponto médio. Nós vimos que para calcular x do ponto médio, nós somamos xa, mais xb. Quem é xa? Quem é xa? 10. Mais xb. Quem é xb? 4. Dividido por 2, certo? Esse tracinho nós sabemos que indica a divisão. 10 mais 4, 14. Sobre 2, ou seja, dividido por 2, 7. Então, dessa forma, nós encontramos a coordenada x do ponto médio. Então, já está aqui, ó, 7. Aí, vamos calcular y. Coordenada y do ponto M. Nós pegamos ya menos 4, mais da fórmula, yb é negativo, menos 4, certo? Menos 4, mais por menos, menos. Menos 4, menos 6, menos 10. Sobre 2, menos 5. Então, as coordenadas do ponto médio dos pontos A, 10 menos 4 e B, 4 e menos 6, é 7 para x e menos 5 para y. Simples, né? Logo, o ponto médio do segmento AB é esse aqui, como já foi falado. Ok? 7 para x
menos 5 para y. Vamos para um segundo exemplo, para entender melhor. Calcule as coordenadas do ponto B, sabendo que M é igual a menos 1 e menos 1. E o ponto médio de AB com A, menos 1 e 1. Esse segundo exemplo é um pouquinho diferente do primeiro, certo? No primeiro caso, no primeiro exemplo, foi dado os pontos A e B, para a gente calcular o ponto médio. Nesse segundo exemplo, foi dado o ponto médio, as coordenadas do ponto médio e o ponto A, certo? E a gente vai calcular as coordenadas do ponto B. Então, a fórmula é a mesma, gente, não muda. O que vai mudar é a substituição. Então, xm, vamos começar. Xm nós sabemos que é igual a xa mais xb sobre 2. Então, xm, quem é a coordenada x do ponto M? Menos 1, ó, tá aqui. Menos 1. Então, coloco menos 1 no lugar do xm. É igual a xa. Quem é xa? Menos 1. Xb, eu tenho quem é xb? Eu não tenho. É justamente quem eu quero descobrir. Então, eu repito xb sobre 2, ok? Então, como é que eu faço? Ó, menos 1, aqui tá 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. 2 vezes menos 1, e eu repito, é igual a menos 1 mais xb. Aí aqui a gente já vai calculando, ó. Menos 2 vezes 1, aliás, 2 vezes menos 1, menos 2, é igual a menos 1 mais xb. Então, nós vamos juntar os termos semelhantes, menos 2, menos 1, que fazia parte do segundo membro, estava depois da igualdade, vem para antes da igualdade, adicionando, menos 1 fica mais 1, mudou de membro, muda-se o sinal, né? Então, é igual a xb. Então, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 é igual a xb, ou xb é igual a menos 1. Então, menos 1 é a coordenada x do ponto B, ok? Vamos calcular y, certo? YM, ou seja, a coordenada y do ponto M é igual a YA mais YB sobre 2. A gente faz igual a gente fez para encontrar x. YM é menos 1, é igual. YA é 1, mais YB nós não temos, é quem nós estamos procurando, então a gente repete YB sobre 2. Aí, ó, o 2 que está dividindo aqui, vem para antes da igualdade multiplicando. 2 vezes menos 1 é igual a 1 mais YB. 2 vezes menos 1, menos 2. 1, juntando os termos semelhantes. 1, que está depois da igualdade, fazendo parte do segundo membro, vem para o primeiro membro negativo. Ó. Ele estava positivo, fica negativo. É igual a YB. Então, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 é igual a YB, ou YB é igual a menos 3. Ok? Espero que tenha entendido. Essa é a aula de hoje. Vou postar na plataforma, vou postar também uma atividade que está aqui abaixo, certo? Qualquer dúvida, é só perguntar pelo zap, no grupo, na plataforma, que eu responderei. Até a próxima aula.